Canal com o propósito de compartilhar a palavra de Deus, conhecimento bíblico, curiosidades sobre a palavra de Deus. E neste primeiro vídeo, Deus colocou algo no meu coração, colocou um tema específico para estar compartilhando neste canal, que é sobre a ressurreição dos mortos. Muitas pessoas podem imaginar que o tema da ressurreição é um tema que está presente apenas no Novo Testamento, com a morte do Senhor Jesus ali na cruz e ao terceiro dia a sua ressurreição. Ou também os milagres que ele operou quando ressuscitou a Lázaro, quando ressuscitou a filha de Jairo, o principal da sinagoga, e outros relatos, testemunhos de ressurreição ali no Novo Testamento. Mas o tema da ressurreição é um tema que vem presente desde o Antigo Testamento. A revelação de Deus, o plano da revelação de Deus, ela é concêntrica e expansiva. Ela tem um único centro, um único foco, que é o plano redentor da humanidade. Esse é o plano principal, revelar o plano de redenção da humanidade. Porém, de pouco a pouco, com o desenrolar da história bíblica, com o desenrolar da revelação, Deus vai dando mais detalhes e acrescentando mais detalhes a esse plano de redenção. Lá em Gênesis 3,15, quando o que os estudiosos chamam de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, que anuncia que a semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali é a primeira alusão ao Senhor Jesus Cristo. Ali é a primeira alusão ao plano que Deus tinha para, por fim, para vencer de uma vez por todas o mal, o pecado. Ali em Gênesis 3,15 é anunciado que de uma mulher, de uma virgem, viria aquele que colocaria fim ao pecado, aquele que destruiria o mal para sempre, que esmagaria a cabeça da serpente, que em Apocalipse é chamada a antiga serpente, o enganador. Então, o plano da redenção, o plano da salvação de Deus, ele vem gradualmente sendo acrescentado detalhes, sendo revelado mais e mais com o desenrolar da história bíblica. Primeiro, Deus anuncia que viria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, mas Deus precisava de uma nação para trazer esse Salvador da humanidade. Deus precisava de um povo específico, Deus precisava de uma região específica para esse povo habitar. É por isso que Deus então escolhe Abrão e muda o nome dele para Abraão, pai de multidões, pai de nações, e de Abraão, Isaac e Jacó, da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, Deus faz uma grande nação, um grande povo, e deste povo o próprio Deus dá a eles as leis, os 10 mandamentos, ali através de Moisés, e através então dessa nação, com as leis de Deus, com o culto, a forma correta de adoração ao único Deus verdadeiro, com o desenrolar da história bíblica, na plenitude dos tempos, o que Paulo chama de plenitude dos tempos, ou seja, quando o tempo está cheio, completo, Deus envia o seu único filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei. E o seu nome é Jesus Cristo. Então veja que a história bíblica, a revelação do plano redentor, ele é concêntrico, ele tem um único foco, um único objetivo, traçar o plano da redenção da humanidade. E também ele é expansivo, conforme nós vamos avançando na história bíblica, nós vamos vendo mais detalhes desse plano sendo revelado por Deus à humanidade através dos seus servos, os profetas, os escritores da palavra de Deus. Então, o tema da ressurreição é um tema também que está presente no Antigo Testamento, o contrário do que muitas pessoas imaginam. A ressurreição dos justos e dos injustos, ele está presente também ali no Antigo Testamento. E o primeiro tema, o primeiro versículo, melhor dizendo, que eu gostaria de compartilhar, está em Isaías. Isaías, no capítulo 26, no versículo 19, a primeira menção que nós temos sobre a ressurreição daqueles que servem a Deus, daqueles que temem a Deus, daqueles que vivem para Deus. Está em Isaías 26, 19, que diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai,
vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. É a primeira menção clara que aqueles que morreram em Deus, que viveram para Deus e morreram e pertencem a Deus, eles hão de ressuscitar. Quando fala, Senhor, o teu orvalho, Deus, ao teu orvalho, os mortos ressuscitarão, a terra lançará de si os seus mortos. Está fazendo uma alusão à ressurreição dos justos. O interessante é que um capítulo antes, no capítulo 25 de Isaías, no versículo 7, diz assim: e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Veja, esse versículo é um versículo que tem um teor escatológico. O que é escatológico? É algo que vai acontecer no futuro, no tempo do fim. Tudo que está falando relacionado à escatologia diz respeito a acontecimentos do tempo do fim. E aqui fala que Deus aniquilará a morte para sempre, ou seja, colocará um ponto final na morte, e como a Bíblia fala, que o último a ser aniquilado, o último a ser destruído é a morte, a maior inimiga do ser humano. Então, em um tom escatológico, Isaías está falando, através de Isaías, Deus está revelando, chegará o momento em que Deus vai aniquilar a morte para sempre. Ou seja, não haverá mais morte, não haverá mais o pecado, a tentação do pecado, porque todos agora vão estar vivendo, claro, aqueles que morreram no Cristo estarão vivendo para sempre com Deus. Então, em Isaías, esse é o primeiro versículo que eu quero estar analisando sobre a ressurreição daqueles que temem a Deus, daqueles que viveram para Deus nessa terra. Mas há um outro versículo no Antigo Testamento, e esse é bem forte também, que fala agora não só da ressurreição daqueles que viveram para Deus, ou seja, não só a ressurreição dos justos, mas também a ressurreição e o destino dos injustos, aqueles que foram infiéis, aqueles que não viveram para Deus, que não viveram de acordo com a vontade de Deus nesta vida. Em Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo de número 12, e o versículo... Daniel, capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse é um versículo forte, é um versículo tremendo, que aqui, lembra que eu disse que a revelação de Deus ela é concêntrica e expansiva? Concêntrica porque parte de um mesmo centro, de um mesmo objetivo: revelar o plano da redenção, revelar o plano de Deus para a humanidade. E ela é expansiva porque de pouco a pouco Deus vai dando mais detalhes, acrescentando mais informações, revelando algo a mais sobre esse plano. E aqui no livro de Daniel, ele profetizou em um tempo ali do exílio babilônico, então era um tempo posterior ao tempo que Isaías profetizou. E ali Deus, através do anjo, Deus revela a Daniel: Daniel, haverá um tempo em que aqueles que dormem no pó da terra, eles vão ressuscitar, mas uns é para a vida eterna, ou seja, para a eternidade com Deus. Outros é para a vergonha e desprezo eterno. É muito forte. Outras traduções está falando uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. É algo muito forte. Isso, o Senhor Jesus também ele fala isso no Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 5, João capítulo 5, versículo 28, Jesus ele explica, fala sobre esse versículo, essa passagem que foi revelada a Daniel, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. João capítulo 5, versículo 28 diz assim, é Jesus dizendo: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros
ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem, versículo 29, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Então pare para refletir sobre isso. Hoje a Terra tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas vivas. Mas imagine quantas pessoas já não nasceram e morreram nessa Terra. Quantas pessoas, desde Adão e Eva, quantas pessoas não passaram por essa vida, por essa Terra, uns servindo e agradando a Deus, outros se afastando de Deus e levantando para si falsos deuses. Imagine que vai haver um dia em que todos os que passaram, todos os que dormem no pó da terra, a Bíblia usa essa linguagem, dormir, aqueles que dormem no pó da terra, se referindo àqueles que morreram, todos hão de ressuscitar, todos ouvirão a sua voz. Jesus fala, vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, a voz de Deus, ordenando, chamando, ordenando que saiam para fora dos sepulcros. Aqueles que estão com Cristo, que viveram para Cristo, eles ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que não serviram a Deus, que não viveram de acordo com a lei e o mandamento de Deus, eles ressuscitarão para a condenação. É muito forte isso. Em Isaías, é por isso que haverá duas ressurreições. É por isso que no livro de Apocalipse, o anjo fala, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois é a ressurreição dos justos. Quando Jesus bradar a última trombeta, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, Paulo vai falar no capítulo 15 de 1 Coríntios, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, teremos nosso corpo transformado. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e nós então seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o prêmio, essa é a vitória, a vida eterna, a ressurreição dos justos, viver eternamente com Jesus, com Deus. A Bíblia fala que nós seremos sacerdotes com Cristo e não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tentação, pecado, não haverá mais, porque nós estaremos um corpo agora glorificado, assim como o Senhor Jesus, quando venceu a morte, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e foi elevado aos céus. Ele está em um corpo glorificado, um corpo que não pode mais morrer, um corpo que não está mais sujeito às tentações desta vida, às fraquezas desta vida. Assim será o nosso corpo também, um corpo transformado, um corpo glorioso. E, para finalizar essa pequena explanação sobre textos que falam acerca da ressurreição, tanto dos justos quanto dos injustos, eu não sei como está a tua vida hoje, eu não sei o que você está passando, talvez você esteja passando por um momento de desânimo, tristeza, talvez você esteja afastado, afastada dos caminhos do Senhor, e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Busque ao Senhor Jesus, confesse ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, confesse os teus pecados, fale, Senhor, me ajuda, me levanta, me restaura, me renova, me vivifica. Senhor, perdoa os meus pecados e eu creio que o Espírito Santo vai tocar na tua vida, na tua alma, vai te restaurar, vai te renovar. Assim como Oséias, o profeta Oséias, ele convocou o povo, no capítulo 6, ele convoca o povo, vinde, tornemos para o Senhor, porque o Senhor fez a ferida, ele tem poder para nos sarar. Ele despedaçou, mas ele pode ligar. Depois de 2 dias, o Senhor nos dará a vida. E ao terceiro dia nos ressuscitará. Deus tem poder para todas as coisas. Deus tem poder para restaurar a tua vida, tua alma, teus sentimentos, tua casa, teu ministério. Deus é poderoso para todas as coisas.
Fique com esta palavra no teu coração, com este entendimento bíblico e saiba que o Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus está voltando para buscar o teu povo e nós estaremos com ele por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém.